Para quem não a conhece, a Célia nasceu na cidade de Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Está desde cedo no berço espírita e teve a oportunidade de conviver com o Chico Xavier desde a infância, pois o pai dela fazia parte da diretoria do Centro Espírita Luiz Gonzaga, primeira instituição fundada pelo Chico. Era colega de serviço do médium na Fazenda Modelo. Ela estudou na Pontífice Universidade Católica, onde se graduou em Ciências Exatas. Mais tarde fez pós-graduação em Ciência e Química, matérias que lecionou até a aposentadoria. É mãe de Aguinaldinho, Mariana e Rangel e está presidente do Centro Luiz Gonzaga, onde ministra palestras semanais e participa do atendimento fraterno. É idealizadora e curadora do Memorial Luiz Gonzaga, fundada em 2010. Parte de sua história está retratada no filme As Mães de Chico. Por essa razão e pelo grande interesse despertado na mídia, a respeito da doutrina espírita, de seu maior expoente, Chico Xavier. Já participou de dezenas de programas de TV, deu entrevista para inúmeros veículos de imprensa, escrita e falada, e já proferiu palestra pelo país afora, e também pelo exterior. Está lançando hoje na nossa casa o seu livro Vencendo a Dor da Morte, cuja obra tem uma tiragem de 50 mil exemplares e expressa sucesso editorial do seu trabalho, fruto de suas experiências ao longo de 30 anos e que agora compartilha com os leitores no intuito de auxiliá-los a superar a perda de entes queridos. Entra por aqui, ó. Obrigada, querido. Queridos irmãos do Ideal Espírita, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. É uma alegria muito grande estar aqui, ficar conhecendo mais um trabalhador dinâmico, o presidente Marcos, a Andréia e outros companheiros desta casa. É sempre bom estar entre irmãos da doutrina. Eu me sinto sempre em casa, quando eu chego num centro espírita tão aconchegante, com um ambiente espiritual tão gostoso. E nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse grande seguidor de Jesus, que foi Chico Xavier, que é Chico Xavier. Vamos lembrar alguns aspectos da sua vida que sempre serviram de modelo para nós, os seus seguidores do Cristo, que víamos no Chico um seguidor do Cristo também. Vamos lembrar um fato, e eu não sei, Marcos, se as pessoas que estão aqui já estudaram alguma coisa do Livro dos Médiuns. De qualquer forma, se ficar alguma dúvida do caso que eu vou contar para vocês, de uma coisa que aconteceu com Chico, e eu gosto de trazer as histórias que não estão nos livros totalmente conhecidos da vida dele, porque existem mais de 200 livros sobre a vida do Chico. Então, a gente gosta de selecionar aqueles casos que a gente pode retirar o ensinamento evangélico e ao mesmo tempo, trazer alguma novidade para vocês. Vocês sabem, todos nós sabemos, que houve um movimento das trevas, um movimento muito forte para que a vida física do Chico fosse interrompida na infância. O plano das trevas, quando ficaram sabendo que ali estava iniciando a vida daquele que seria um grande médium, o plano das trevas era destruir aquela vida ainda no berço. E o Chico Xavier sofreu ataques. Quando a sua mãezinha se vai, que ele tinha 4 anos de idade, e ele vai morar com uma madrinha, todo mundo lembra que ele foi maltratado por essa madrinha, né? Enfiava garfo no abdômen dele
e deixava com fome, e batia todo dia. Essa história triste aí da vida daquela criança. E eu conheci em Pedro Leopoldo, porque o Chico nasceu em Pedro Leopoldo, lá ele viveu 49 anos da vida dele, os 43 últimos que ele vai viver em Uberaba. E em Pedro Leopoldo, onde eu nasci, eu conheci uma senhora que, ao tomar conhecimento da história da vida do Chico, a história que era contada nos filmes, a história que era contada nos livros, ela disse assim: eu acho muito estranho as pessoas dizerem que a minha madrinha fazia isso com o Chico. Porque eu também era órfã e fui criada por ela, e ela era uma bondade só comigo. Eu custo acreditar que ela fincasse garfo, que ela deixasse ele com fome. E então, a gente vai compreender depois, pelo próprio dizer do Chico, que naqueles momentos em que esta senhora o maltratava, ela estava totalmente incorporada por espíritos que queriam que aquela reencarnação não vingasse. Estes espíritos eram da Inquisição espanhola. Quem conhece a história sabe como o pessoal da Inquisição cuidou com zelo da sua doutrina, embora o tanto de estragos que eles tenham feito. Mas aquilo era zelo religioso, ninguém pode negar. Então, esse pessoal da Inquisição era totalmente contra o exercício da mediunidade. Eles tinham como princípio religioso que os espíritos não voltam, não comunicam. Eles não acreditavam na comunicabilidade dos espíritos. Eles não acreditavam na mediunidade e combatiam isso com todas as forças. E no plano espiritual, este pessoal arregimentava vários espíritos malandros que ficavam perdidos no plano espiritual para perseguir, para perturbar todo médium. Por esta razão que até hoje muitas pessoas encontram na própria mediunidade um ponto de desequilíbrio. E são considerados perturbados, são considerados desequilibrados muitos médiuns. A mediunidade era confundida com distúrbio mental, muitas das vezes. Foi com o estudo, foi com o esclarecimento que isso ficou tomando outra conotação. Mas então o Chico caminhava pelas ruas de Pedro Leopoldo e, de repente, ele vê uma turba de espíritos armados de pau, de pedra, de faca, para atacá-lo. Quem não conseguir imaginar como que os espíritos se armam, a gente então sugere a leitura do texto Laboratório do Mundo Invisível no Livro dos Médiuns. E quando Chico vê aquela turba de espíritos que vinham atacá-lo, ele começa a orar, pedindo proteção a Deus. E consegue, com a força da sua oração, parar aquela turba. Mas mesmo assim, daquele grupo sai um tiro que acerta o Chico no ombro. Se alguém aí não está conseguindo imaginar como que um espírito dá um tiro em alguém encarnado, depois aí pergunta o Marcos, que ele vai destrinchar aí o Laboratório do Mundo Invisível. A minha mãe lembra de que o Chico ficou com dor no braço e ele não conseguia nem levantar o braço, o tiro tinha pego no braço. E de noite, ele nas orações, ele fala para Emmanuel: Emmanuel, por que que o Senhor não me protegeu
daquele tiro. E Emmanuel fala com ele o seguinte: Chico, você pensa que quem te protege somos nós? Nós quem? Nós, os espíritos superiores, né? Você pensa que quem te protege somos nós? Quem te protegeu naquele ataque foram as mãezinhas dos presidiários que você visita toda vez que pode. São as mãezinhas desencarnadas dos presidiários. Elas te protegem. Elas que não querem que nada de mal te aconteça. Porque você é a única pessoa que leva amor para os filhos delas. Elas que te protegem. E quem te disse que você não foi protegido? Aquele tiro era para ter atingido o seu coração. E você teria desencarnado naquele momento com um ataque, um colapso cardíaco. Essa que seria o reflexo das vibrações negativas que o espírito mandou materializada numa bala. Com este exemplo, nós ficamos observando que coisa mais apropriada que foi quando o senhor Allan Kardec escolhe como bandeira da nossa doutrina a frase, qual é? Oi, essa mesma. Fora da caridade não há salvação. Então, foi o espírito caridoso do Chico que ganhou a simpatia das mãezinhas e elas, mulheres simples, humildes, anônimas, desconhecidas do plano espiritual. Não era um mentor iluminado que cuidava do médium. Eram mãezinhas anônimas. Espíritos que, com certeza, passaram pela terra sem nenhum reconhecimento, sem nenhuma glória. Dali vinha a proteção. A mesma bandeira que protegeu a doutrina espírita ao nascer na França, fora da caridade não há salvação, as pessoas não puderam atacar aquela doutrina que pregava o amor, que pregava a ajuda ao próximo. É a mesma bandeira que protegeu a mediunidade de Chico Xavier, porque os ataques que ele recebia eram organizados pelas trevas. E ele pôde desenvolver maravilhosamente o seu mandato mediúnico durante 75 anos, sem jamais deslizar na vaidade, no egoísmo, no apego, na vontade de aparecer. Ele passou ileso de todas essas paixões que têm derrubado tantos médiuns, que têm derrubado tantos tarefeiros, que têm derrubado tantas casas espíritas. A lição que a gente tira desta história é que entrar para uma reunião mediúnica é muito fácil. Sair dela com o mesmo equilíbrio é que é o desafio de todos nós. E que ninguém ouse participar de reuniões mediúnicas, de intercâmbios mediúnicos, sem ter a base do estudo e o exercício da caridade. É muito interessante a gente ir para o intercâmbio mediúnico. É muito interessante pegar um lápis e começar a psicografar. É muito interessante o fenômeno. Mas, primeiro de tudo, nós precisamos da base do estudo e do Evangelho norteando os nossos passos. Ou, do contrário, nós não teremos equilíbrio ou não teremos o rendimento que poderíamos ter. O Chico Xavier, ele não era só médium. Ele era uma pessoa, eu vou até passar todos os slides, que eu quero mostrar para vocês o exemplo de trabalhador de uma casa espírita. Pode passar rapidinho.
Depois, se der tempo, a gente volta nessas histórias. Olha, é isso que eu queria dizer. Nós estamos numa casa espírita, com convidados, com palestrantes, com trabalhadores. Eu queria falar disso. Olha o que o Chico disse numa carta para um amigo. As pessoas que se aproximam de mim querem ler o Evangelho em minhas atitudes. Vocês percebem a profundidade desta frase? Querem ler o Evangelho em minhas atitudes. Ninguém suporta mais um religioso qualquer que tenha um discurso diferente das atitudes. Não há mais a menor paciência nossa, a menor tolerância nossa para os supostos missionários do Cristo que pregam uma coisa e fazem outra. E então, meus queridos, eu queria compartilhar experiências que tenho tido a oportunidade de vivenciar. Numa dessas cidades que eu passei, falando sobre perdas de entes queridos, uma senhora se aproximou de mim e disse, primeiro uma voluntária da casa, uma menina que tinha um rostinho de muita amorosidade. Ela falou comigo, você pode conversar com uma mãe depois? Claro que eu posso. Aí, quando esta senhora veio conversar comigo, uma das diretoras da casa, por 3 vezes, ela interrompeu a moça, a dona que estava conversando comigo, e dizia para ela assim, nós já não conversamos com você aqui sobre isso? Você já não foi atendida também por fulano de tal, aquele que está ali? E você sumiu, você não veio tomar os passes que a gente te sugeriu. Tipo, conversar de novo com alguém não vai adiantar nada. Agora vejamos se nós estávamos lendo o Evangelho nessas atitudes. Vamos ver qual era a história da senhora. Ela estava há 1 ano e 4 meses chorando desesperadamente a perda do filho. E é uma coisa engraçada, porque quem já passou por isso sabe, você pode conversar com as pessoas sobre isso, sobre o seu luto, durante uns 3 meses. Depois disso, mais ninguém tem ouvido para ouvir você. Mais ninguém quer te escutar reclamar da dor. Depois disso, as pessoas até te evitam. E só que quando ela chega numa casa espírita, buscando consolo, ela tem o direito de encontrar ouvidos. Porque quem está lá tem que estar disposto a ouvir. E ela me contava que ela tinha um depósito de gás. O filho morava no anexozinho ao depósito, a casa dela também. E numa noite, gente, ela escuta um barulho. E ela abre a porta da cozinha e depara-se com um assaltante com uma arma na mão. Armado, era um assalto. E ela não admite muito, porque ela está um pouco confusa, ela não admite que ela gritou, que ela pediu socorro. Ela não admite que isso, porque o desfecho foi terrível. Quando ela grita que o filho vem, que ele vê a situação, ele reage ao assalto. E ao reagir, ele morre nos pés da mãe dele com 2 tiros na cabeça. Ela soluçava para dizer que no dia seguinte, o jornal da cidade ainda estampou filho perde a vida para salvar a da mãe. Então, ela trazia a dor da perda e a dor da culpa. E nós sabemos como que é doloroso quando acrescentamos um processo de culpa ao nosso luto. Sabe com que ela estava abraçada?
com o álbum de formatura do filho, que formaria em engenharia daí a 1 mês. É muita dor, gente. É muita dor. E aí, como que começou a conversa dela? Começou assim: eu não quero mais saber dos espíritas. Eu não quero mais saber da conversa dos espíritas. Você é minha última esperança. E eu falei: minha querida, então você não tem mais nenhuma esperança, porque eu também sou espírita. Aí ela falou: não, mas eu quero conversar. E começamos a conversar, e ela dizia o óbvio. Ela estava cansada de chegar na casa espírita e as pessoas dizerem: não chore, sua lágrima prejudica seu filho. Que ruindade! Que ruindade! Quantas pessoas eu já recebi lá no Centro Espírita Luiz Gonzaga que falaram: Célia, eu vim aqui para te perguntar. Elas viajam de uma cidade para outra para ir me perguntar isso lá em Pedro Leopoldo. Eu fui no Centro Espírita e me disseram que eu estou prejudicando meu filho quando eu choro. Então, mesmo que quem recebeu essa pessoa explicou para ela qual lágrima que prejudica e qual que não prejudica, a lágrima da saudade, a lágrima do amor, a lágrima da dor da ausência física não prejudica ninguém. O que prejudica é a lágrima da revolta, da raiva, do desespero, da rebeldia. É essa lágrima que prejudica. Agora, a pergunta é: uma pessoa que está sob um trauma desse, tem condições de entender a diferença? Ela nem sabe que ela está chorando de rebeldia, porque ela não estudou as leis de Deus para ter a resignação necessária. Ela nem sabe que ela está revoltada com o ladrão, ela pensa que tudo é dor. Ela não distingue as emoções. Então, nós das casas espíritas estamos despreparados para acolher os que sofrem. Porque nós precisamos de compreender o que o outro sabe. Porque, gente, nós espíritas sabemos muito. A gente estuda, a gente faz curso, a gente sabe a lei da reencarnação, a gente sabe que todo o nosso sofrimento de hoje é colheita, a gente sabe uma série de coisas, mas quem procura a casa espírita no momento da dor, não sabe de nada disso, não. Então, nós temos que saber que acolher quem sofre não é apontar o dedo. Você tem que parar de chorar. Você tem que esquecer isso. Você tem que seguir adiante. Você tem que conformar. A morte não existe. Você tem que ser forte. É assim. É assim. E ela já não aguentava mais ouvir a cobrança do você tem que. Quem somos nós para apontar o dedo e ditar o comportamento de quem está sofrendo? Quem somos nós? Muito menos quem não passou pela dor. O meu marido foi extremamente grosseiro com uma senhora. Ela dizia para ele: você tem que parar de chorar, você tem que conformar, você tem que resignar. Uma visita na nossa casa. E ele estava tão cheio de ouvir aquilo, que ele disse para ela: você já enterrou um filho alguma vez? Ela falou: não, senhor. Então não venha me dar conselho, você não sabe o que eu estou passando. Então, dentro da sua dor, ele foi extremamente agressivo. Mas ele pontuava algo que os psicólogos e os religiosos do mundo inteiro nos ensinam. Não se fala essas frases de efeito com quem está sofrendo. Segue em frente.
E aí, gente, eu estou aqui para falar de minhas experiências com Chico, e eu fiquei lembrando como que Chico acolhia a nós, mães sofredoras. Como que ele acolhia qualquer tipo de sofredor. A mim, ele abria os braços e dizia: como está doendo em nosso coração a saudade do filhinho, não é, minha filha? E me abraçava. Ele não criticava se eu ainda estava chorando, ele não criticava, não tentava me ensinar que tipo de lágrima. Naquele momento, ele não tentava me ensinar. Naquele momento, ele não me dava diretrizes, faça isso, faça aquilo, faça aquilo outro. Naquele momento, ele apenas me abraçava, porque eu estava sofrendo. Este é o atendimento da casa espírita. Chico Xavier me disse um dia que nós vamos para a casa espírita tangidos pelo sofrimento. Às vezes, dores, problemas de todo tamanho. E aí a gente recebe alguém que chega na casa espírita porque o cachorrinho morreu. Arrasado porque o cachorrinho morreu. E a gente não valoriza aquela dor, porque a gente conhece uma dor muito maior. E acha aquela pessoa fútil, sem o que fazer. E enquanto ela está falando a dor dela, você está pensando, ela não sabe o que é problema. Ela não sabe o que é dor. Outro dia eu escutei num atendimento fraterno, a senhora ouvia, a companheira ouvia, e de repente ela vira e fala: ah, você não sabe o que eu estou passando. Ela inverte a situação e começa a querer ser atendida pela interlocutora. Então, Chico Xavier falava assim: minha filha, quem está com a perna amputada não tem o direito de menosprezar a dor de quem está com a unha do dedinho encravada. Era isso. Era isso. Cada um tem a sua dor que lhe dói de uma intensidade X. Se eu nunca sepultei um filho, o dia que o meu cachorro morrer, isso é uma tragédia enorme na minha vida. Se eu já sepultei pai, mãe, irmão, filho, o cachorro morre, como morreu o meu cachorro, e eu falei com ele: vou ficar triste 2 dias, depois acabou. Não vou ter mais tempo para ficar triste por sua causa. A tristeza me enfraquece, me adoece. Então, a gente que sente uma dor maior não tem o direito de menosprezar. Por quê? Qual é o princípio do dar o seu coração, do dar o seu ombro, do dar o seu ouvido? Qual é o princípio que rege isso? Se chama empatia. Todo mundo aqui sabe o que é empatia, mas não custa reafirmar. Empatia é a minha capacidade de me colocar totalmente no lugar do outro. Isso é que é empatia. Como que está doendo no nosso coração a saudade do filhinho? Ele se punha totalmente no meu lugar. Nós, trabalhadores espíritas, realizamos a empatia ao contrário. A gente quer que o outro é que se coloque no nosso lugar. E a gente diz para ele, quantas vezes nós já dizemos assim: eu, se fosse você, a gente não fala isso? Eu, se fosse você, faria era assim, assim e assim. Ah, eu, no seu lugar, faria assim, assim e assim. Então, está você ali postando de professor, ensinando. Eu, se fosse você... Não, o princípio é o contrário. O princípio é o contrário. Eu, se fosse você, eu ia procurar ver como que você está sentindo e não impor a minha maneira de pensar. Isso é amor. Isso é amor. Quando as pessoas me perguntam qual foi a maior experiência que vivi ao lado de Chico Xavier, qual foi
a cena mais tocante, qual foi o que mais me marcou? Eu respondo que, primeiro, não me dei conta do tamanho da intensidade da luz que brilhava ao meu lado. Porque Chico Xavier não se mostrava, não mostrava a própria luminosidade. Amigo que era amigo de Chico jamais poderia elogiar a ele. Ele não permitia que nenhum dos seus companheiros exaltasse as suas atividades, as suas virtudes. Ele ficava tremendamente incomodado e afastava do convívio dele aquelas pessoas que se fascinavam e ficavam só elogiando. Ele afastava, porque ele não queria ser insensado. Então, a gente não conheceu realmente as experiências que ele vivenciava. Quando um dia ele conta para alguém uma dessas experiências, que ele foi levado para um passeio para conhecer as galáxias, e Emmanuel viajava com ele pelos multiversos, e ele via os mundos, ele via as muitas moradas da casa do Pai, e ele então vai viajando pelo mundo, vendo aquilo, e ele termina a narrativa dizendo assim: e aí, diante daquela imensidão, eu fui sentindo frio, e me deu uma vontade de deitar na minha cama e tomar um cafezinho. Tomar um cafezinho e deitar na minha cama. A simplicidade daquela alma era algo extraordinário. E o maior legado, o maior exemplo, a maior lição que ele deixou na minha vida, entre tantas, foi o fato de que ele, sendo uma pessoa humana, com certeza absoluta, não tinha atingido o grau de perfeição máxima da espécie humana. Então, ele deveria ter ainda alguns defeitos. Se ele, sendo humano, era capaz de nos amar incondicionalmente, e amar incondicionalmente significa ele não colocava condições para nos amar. Eu não tinha que ser perfeita, eu não tinha que saber fazer certo, eu não tinha que acertar sempre. Ele não punha condições, ele amava o perfeito e o imperfeito, o certo e o errado. Ele amava igual. Ele amava a todos nós igual. Então, se ele que era humano, era capaz de nos amar daquela forma, nos aceitar nos nossos limites, nas nossas dificuldades, dá para a gente imaginar como é o amor de Jesus por nós. Se Chico Xavier amava daquele jeito, já pensaram como é que Jesus nos ama? Será que a gente consegue se sentir amado por Jesus? Será que a gente, para que fortaleça mais a nossa fé, nós temos refletido a respeito do imenso amor de Deus por todos nós? E o que este amor significa? Muitos de nós estamos doentes por culpa, pressão alta, por preocupação, por culpa, por não se perdoar, porque nós temos uma dificuldade muito maior de perdoar a nós mesmos do que de perdoar aos outros. E a gente não se perdoa, e a gente então, a culpa faz com que a gente se afaste da religião. Eu estou muito imperfeito, eu não sirvo para isso. A gente se afasta de Deus porque a gente se julga imperfeito. A gente pensa que religiosidade é coisa só para santo. Então, Deus nos ama, nos aceita, não nos julga. Deus não castiga. Deus não castiga, sabiam? Deus não castiga.
Jesus disse: meu Pai a ninguém julga. Se Deus não julga, não condena. Se não condena, não castiga. Não é verdade? Então, nós precisamos de nos aceitar também como somos. E nos amar, apesar do que ainda somos. Que é este amor que vai aumentar a nossa autoestima para que a gente possa render o que pode render. Porque a gente fica ali, quieto, no nosso canto. Essa tarefa não é para mim. Essa tarefa eu não dou conta. Essa tarefa eu não sei. Essa tarefa eu não estou preparado. Sendo que basta que a gente dê um passo em direção ao trabalho na seara do Mestre, que Jesus dá 1000 ao nosso encontro. Então, a gente tem que refletir sobre esse grande amor de Deus por todos nós. Uma grande lição da minha vida também, que eu quero compartilhar, acha a minha mãe aí, volta um pouquinho. A única velha que tem aí é ela. Pode parar aí, depois eu vou. Não, vai para minha mãe, que eu encerro com essa história, que foi um grande aprendizado também. Veja o que Chico falou com a minha mãe um dia. A minha mãe teve uma alergia à cibalena, e o corpo todo abriu em eczemas, vermelhidões, inchava. E nós morávamos na Fazenda Modelo, a poucos metros do escritório de Chico Xavier. A Fazenda Modelo era um órgão do Ministério de Agricultura para incentivar a pecuária e a agricultura da região de Pedro Leopoldo. E o Chico era escriturário, o meu pai tinha sido pedreiro, mas lá ele foi contratado como construtor, ele cuidava da parte de alvenaria. E a nossa casa era, então, a 100 metros do escritório do Chico. E o Chico passava na nossa casa para aplicar os passes na minha mãe ali, naquele período mais agudo da alergia. E quando passou o problema, ficou uma mancha no rosto dela, na testa. E ela perguntava para Chico, ficou essa mancha, Chico? Ele dizia, essa mancha ficou, Lia, para você se lembrar que nesta existência você trocou uma lepra por trabalho. Esse aí é o aviso. E então, quando os meus pais foram me ensinar a segunda epístola de Pedro, que o amor cobre a multidão dos nossos pecados, nós vamos compreender perfeitamente o que Jesus quis dizer com isso. Deus não quer o nosso sofrimento. Deus não quer que a gente sofra para resgatar um passado. Deus quer que a gente aprenda. Não precisamos da dor para que se realize em nós o nosso processo de crescimento espiritual. Nós não precisamos da dor. Com a doutrina espírita, nesta existência, iluminando a nossa consciência, nós vamos despertar para o amor e não precisamos mais sofrer. Não precisamos mais sofrer. Então, a minha mãe trazia a lepra na alma. A minha mãe trazia a alma ferida pelos equívocos do passado. Então, talvez o espírito que nesta existência foi a minha mãe e se chamou Lia, talvez esse espírito trouxesse uma culpa muito grande. E esta culpa é que fez com que a alma dela estragasse. E ela vinha para o corpo físico. Esse estrago se refletiria na forma de uma lepra. E quando ela saísse do corpo físico, após o sofrimento com a lepra, a alma sairia limpa e purificada. É mais ou menos assim que funciona a lei de causa e efeito. Mas então, ela aprende que não precisava de sofrer a lepra, bastava
o trabalho na seara do Mestre. E nós temos condições de plantar melhor para o nosso futuro. E nós vamos sair dessa existência ainda com muitos equívocos e com muitos erros. Mas quando a gente for planejar a nossa próxima existência através da escolha das provas, nós talvez possamos falar, olha, não precisa de me dar dor e sofrimento, não. Eu vou trabalhar na seara do Mestre. Eu já aprendi a amar. Eu já sei que é por aí. Por exemplo, uma pessoa comete 5 abortos. Quando ela chega no plano espiritual, ela se depara com os espíritos que ela abortou. Ela olha e fala, nossa, mas eu te conhecia. Eu tinha te prometido que te levava para a terra. Nossa, olha o que eu fiz com você. E a culpa vai corroendo, corroendo. E ela, para ficar livre daquela culpa, ela pede uma reencarnação com esterilidade, vamos supor. Ela fala, olha, eu quero perseguir a gestação, perseguir o processo de concepção minha vida toda. Eu quero sofrer por ser estéril. Eu quero sentir na carne a necessidade de valorizar a concepção. Quero nascer estéril. Aí ela vai nascer e vai sofrer, e vai perseguir, e vai abortar sem querer, e vai abortar sem querer. Para que essa dor? Para que esse sofrimento? Basta ela escolher ser professora no estado de Minas Gerais, que ela paga os pecados todinho. Só isso. Ela vai lidar com crianças, vai aceitar crianças, vai amar crianças, construindo algo de positivo. A dor só rebenta com ela. E o amor é capaz de abranger milhares de lares. Não é verdade? Não é muito mais eficiente? Vocês acham que Deus é bobo de querer que a dor é que seja o nosso processo de redenção? A dor é escolha nossa. Nós não podemos responsabilizar absolutamente ninguém pelas nossas dificuldades, porque nós é que escolhemos. Deus não impôs dor para ninguém, a não ser aqueles casos de reencarnação compulsória, da idiotia, da paralisia, que a gente não vai entrar no mérito da questão. Finalizando, que eu já estou falando há quase 1 hora, eu quero mostrar agora o retrato do meu filhinho. É aí. Aqui foi um grande ensinamento, uma das experiências de maior conteúdo emocional que eu tive com o Chico Xavier, foi essa partida do meu filho. E ele me explicou todo o trama, todo o drama e toda a trama que estava ali envolvida nessa história. Muitas pessoas hoje dizem assim, Célia, você é muito forte diante da dor, você tem muita fé, você superou bem a perda dos seus filhos, mas você conviveu com Chico Xavier e para você foi fácil. Então eu digo que foi maravilhoso ter encontrado o Chico Xavier na minha vida, mas o trabalho de reconstrução da minha vida é um trabalho que é feito dentro do meu coração. E ninguém, nem Deus, entra dentro do meu coração para modificar a minha forma de sentir e pensar as coisas. Concordam? Então, foi maravilhoso. Mas se eu tenho realmente alguma força e se a minha fé está fortalecida, não foi porque convivi, foi porque estudei o Evangelho de Jesus. Foi porque aprendi as leis que regem as nossas vidas. Foi porque compreendi quem somos nós, o que viemos fazer aqui. Por que sofremos? Por que nascemos? Por que morremos? Foi esta compreensão que estruturou as bases do meu fortalecimento.
Então, é a doutrina espírita que é consoladora. Não é receber carta psicografada que nos consola. E olha que quem está falando isso é quem recebeu carta da mão de Chico Xavier. Foi maravilhoso receber a carta do meu filhinho através do Chico. Foi maravilhoso ouvir o Chico ler a mensagem. Era como se naquele momento as mãos abençoadas da psicografia dele colocasse meu filhinho no meu colo de novo. Mas milhares de mães também receberam. E continuaram tão infelizes e tão saudosas quanto sempre estiveram. Não é carta psicografada o único meio que a doutrina espírita tem para consolar os que sofrem o luto. Se fosse, nós estaríamos perdidos, porque médiuns capazes de realmente dar passividade ao espírito comunicante, e passividade significa captar toda a essência do espírito comunicante, e não essas cartas genéricas que nós temos visto aí. Estou bem, eu te amo, seu amor me ajuda, estou com familiares queridos, vamos esquecer a tragédia, vamos esquecer aqueles momentos terríveis, já passou, até eu sei escrever uma carta. Então, as pessoas pegam aquela carta e, no primeiro momento, elas saem felizes. E daí, a 2 semanas, elas estão procurando as casas espíritas. Esse aqui é meu filho? Essa aqui é minha mãe? Você está vendo aí? Então, além desse lado, dessas cartas genéricas que nós temos visto, as pessoas procuram a doutrina no momento da dor. Mas já chegam dizendo assim, meu pai morreu semana passada, tem algum médium de psicografia aí? É tão estranho, porque quem consola de fato é Jesus, e se psicografia fosse a única forma de Jesus consolar, ele seria muito injusto com os nossos irmãos de outras expressões religiosas, que têm dificuldade em aceitar a mediunidade, o intercâmbio mediúnico. Então, é claro, é lógico, que Jesus e a doutrina espírita, que desdobra os ensinamentos de Jesus, tem muito mais para nos consolar do que uma carta. E então, vamos agora a esta questão. O meu filho passeava de bicicleta na garupa da babá toda manhã, mas uma bicicleta preparada para a criança. E um belo dia, esta bicicleta estava com o pneu furado e a babá coloca o meu filho na garupa de trás da bicicleta grande. Ele vai subir, ele para numa esquina, quando ele vai subir na bicicleta de novo, na garupa, ele cai do outro lado. Ele passa direto e cai do outro lado. Dá 2 pontinhos aqui, sexta-feira de manhã. Na segunda-feira, ele tem a primeira convulsão às 7 horas da manhã e antes de 10 horas já havia partido. Essa babá chegava para mim e dizia, eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou meu filho. E depois ela voltava, eu matei seu filho, você me perdoa? Não, você não matou. Pelo amor de Deus, vai cuidar dos outros 2, são pequenos. Não se preocupe com isso. E ela voltava. Com 3 semanas, 4 semanas, eu estava em condições de explicar para ela que ela era responsável pela queda, mas não pela morte. Que eu a perdoava se ela queria escutar aquilo, mas que não era questão de perdão. Ela era responsável pela queda, não poderia ter colocado meu filho numa bicicleta grande, mas pela morte, não. Nós todos sabemos que ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. E tentei explicar para ela o que vocês, todos que são espíritas aí, sabem que explicação que eu dei. E aí, quando eu chego, passa mais uma, por favor.
Quando eu chego perto do Chico, essa cena do filme, quem assistiu As Mães de Chico Xavier? Essa cena do filme é a hora que a Vanessa Gerbelli, que representa o nosso papel, chega e o Chico diz... O diálogo aí não ficou muito certo, não, mas eu conto para vocês literalmente o diálogo. Chico fala para mim assim, você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu falo, perdoei, Chico. E ele diz, você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Você nem seu marido suportaria o remorso. E aí... eu fui embora com aquela resposta, porque o Chico me explicou que os meus filhos, ele me explicou que o meu filho havia se comprometido através da inteligência. E ao usar mal a inteligência numa existência anterior, ele estragou o cérebro da alma. E esse estrago fazia com que ele sentisse dores, vivendo no mundo espiritual. Então, o meu filho precisava de um corpo, ele precisava de renascer, para deixar no corpo físico aquele estrago. Esse estrago se expressava como um aneurisma, que romperia com queda ou sem queda. E aí o Chico me explica que o meu pai, desencarnado há 4 anos naquela época, ficava segurando a cabeça do meu filhinho para, quando ele estava brincando com os outros 2 irmãozinhos, ficava segurando a cabeça dele, protegendo, para que, agora escutem essa frase, para que ele não batesse a cabeça no chão e partisse antes da hora. Antes da hora. Gente, por esta experiência, eu posso afirmar a todas as pessoas que estão enlutadas que ninguém partiu antes da hora, a não ser que tenha ele mesmo acelerado o processo através de um suicídio, até um suicídio inconsciente, que também a gente vai antes da hora. Mas as outras causas todas não foi obra do acaso. Não foi obra do acaso. Deus tem mecanismos para tomar conta de todos os seus filhos. E Ele toma conta de todos os seus filhos. Só acontece o que a pessoa trouxe na programação reencarnatória. Quando nós saímos do plano espiritual, nós já saímos com o tempo que nós vamos ficar aqui delineado. Você vai ficar 3 anos, você vai ficar 10, você vai ficar 90. E a maneira que nós vamos escolher para sair da existência física, também a gente já escolheu lá, antes de vir para cá. O acaso não existe. Uma médica em Aracaju dizia para mim, a culpa é minha que minha filha morreu. Esta senhora lá do depósito de gás que eu contei para vocês o caso, não foi o acaso que colocou o filho dela na frente da arma do ladrão. Ela não tinha culpa daquilo. Ela não tinha culpa daquilo. Ela podia tirar aquela culpa de dentro dela. E uma médica me disse em Aracaju, a minha filha morreu com 16 anos e a culpa é minha. Eu estava de plantão no hospital e não busquei minha filha na festa. Ela voltou com o namoradinho e ele bateu o carro e ela morreu. E a culpa é minha. Se eu tivesse lá, minha filha não teria morrido. Olha que coisa. Eu tenho
uma piedade muito grande, me comove profundamente quando as pessoas agregam culpa ao processo já tão doloroso do luto. Desculpem. Então eu disse a ela: você acredita que Deus é todo bondade, todo amor, todo presença e todo proteção? Acredito. Você acha que também Deus estava naquele momento ocupado de plantão e não pôde olhar sua filha? Você consegue imaginar um Deus, um pai, que não olha e não protege os seus filhos? Porque, gente, se nós acreditamos em Deus, nós vamos acreditar num Deus que é tudo, tudo. Se tirar uma só das qualidades de Deus, ele deixa de ser Deus. Concordam? Então, quando as coisas nos acontecerem, vamos pensar nesse Deus, do que é Deus. Então, se Deus não impediu, porque não era para ser impedido. Porque a menina havia vindo para ficar apenas 16 anos. Porque aquele espírito queria sair da vida de uma forma violenta. Por quê? Não faço a menor ideia. Talvez para aprender a serenidade. Talvez para aprender a nunca mais valorizar a violência. Talvez ela tenha sido uma pessoa que valorizou muito a violência, prejudicando centenas de outras, e fala: eu quero sair da vida vítima de uma violência para nunca mais eu usar de violência com ninguém. É só assim que eu vou conseguir aprender. A gente aplica esse método de aprendizado na criança. Não põe a mão que está quente, não põe a mão que está quente, não põe a mão que está quente. A criança só aprende na hora que ela põe a mão e queima, e aí ela não põe a mão mais, porque aí ela aprendeu. Ela aprendeu sofrendo na própria carne. Nós somos crianças espirituais e escolhemos o sofrimento para aprender. Então, Kardec chama de a força das coisas. Ninguém foi antes da hora. Ninguém foi antes da hora. Não há erro médico, não há motorista irresponsável, não há um marginal de uma bala perdida, não há um assalto, não há nada que seja regido pelo acaso. E eu não posso mais explicar com toda a profundidade o que a doutrina nos ensina sobre isso, porque o tempo não é suficiente. E, graças a Deus, eu me debrucei durante 2 anos em cima de um livro explicando cada tipo de morte e a presença de Deus em nossas vidas. Porque, se existe um grande ganho que a doutrina nos deu, é de nos ensinar a ver o Deus de amor através das lágrimas. Porque muitas religiões nos formam ensinando a ver o Deus só quando tudo está bonito. E a gente fala infantilmente: Deus foi tão bom para mim que eu consegui um emprego. Então Deus foi ruim para aquele que está desempregado? É Deus que foi ruim para aquele que está desempregado? Então a gente só consegue ver Deus quando a nossa vontade está satisfeita. Só aí que a gente consegue ver Deus. A doutrina, ao nos mostrar as leis que regem as nossas vidas, nos mostra Deus através das nossas lágrimas. E aí sim é que mais a figura de Deus se eleva no nosso coração, porque nós estamos precisando nos aproximar dele. Esse é o grande ganho. Então, a lição da partida do meu filho é uma das melhores experiências que vivi com Chico Xavier, quando ele me explica este outro lado do perdão. Esses instrumentos cegos da lei que passam pelas nossas vidas, é para fazer o serviço sujo no nosso lugar.
é para que a partida seja com menos estragos emocionais possível. Então, o Haroldo Dutra Dias, o grande estudioso das Escrituras, meu conterrâneo, ele dá um exemplo extraordinário. Ele diz assim: o ladrão pode falar assim: hoje nem que eu mato alguém, mas eu consigo dinheiro para me drogar. E ele vai para uma esquina e ele fala: eu vou matar. Então o ladrão escolhe matar. Escolhe se ele vai matar com facada, com paulada ou com tiro. Escolhe como que ele vai matar. Escolhe a hora que ele vai matar. Escolhe o local que ele vai ficar para matar. Mas a vítima não é ele que escolhe. Deus não deixa passar naquela esquina, naquela hora, a pessoa que ainda tem que ficar mais. Nós conseguimos acreditar nesse Deus que cuida de detalhes para que o mal não seja fruto do acaso? Nós conseguimos acreditar nesse Deus? Outro dia, nós estamos vendo exemplos disso a todo momento. Outro dia, o rapaz estava na porta do prédio da irmã, esperando por ela. A irmã se atrasou. Ele sai do carro e vai bater o interfone de novo. Neste íntere, neste momento, passa um rapaz e metralhadora no carro. O motorista tinha ido bater o interfone de novo, chamando a irmã, tinha saído do carro. E mesmo assim o carro dele é metralhado e atinge um rapaz que estava passando no passeio naquele momento. Força das coisas, é o que Kardec chama. Então aquela irmã demorou. Demorou porque ela foi tornar a passar o batom, foi pegar o telefone, foi apagar uma luz. Como que a espiritualidade segurou ela lá em cima? É tão fácil. É tão fácil. E o rapaz, em vez dele ficar lá passando um WhatsApp para a irmã, ou telefonando, ele desceu e foi bater no interfone de novo. Alguém disse: saia, vá chamar sua irmã. É assim que a espiritualidade age, nos protegendo. Agora, o rapaz que passou lá na hora, estava na hora dele. Isso, gente, não justifica a violência. Isso não justifica a presença do mal no mundo. Isso explica, mas não justifica. E Jesus sabia disso. O escândalo tem que vir ao mundo, mas ai daquele que for o portador. O escândalo tem que vir ao mundo porque nós resolvemos sair do mundo de maneira escandalosa. Dando um exemplo assim, para sintetizar. Então o escândalo tem que vir ao mundo. Mas Deus não precisa do escândalo para que a sua lei se cumpra. Porque as leis de Deus são imutáveis, são eternas, são perfeitas como o próprio Deus. E Ele não precisa que haja o mal para que a sua justiça se faça. Mas Deus sabe que nós somos malvados e que vamos criar o mal e esse mal vai atingir uns aos outros. Então Deus cuida para que esse mal não atinja quem não tenha que passar por aquela experiência. Conseguimos acreditar nesse Deus? Se não conseguimos, nós vamos estudar mais. Porque isso que eu estou dizendo é fruto dos nossos estudos do Livro dos Espíritos, da Gênese, de Céu e Inferno, das obras de Kardec. Está lá, não estou inventando nada. Então, é esse estudo, é esse Deus. Chico Xavier dizia, aliás, ele escreveu num livro chamado Cartas do Coração, ditado pelo Espírito Meimei. Ele escreveu: de todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e a fé no futuro e prosseguiram vivendo. E tiveram que prosseguir vivendo. Então não há infelicidade maior
do que perder a confiança no Pai e perder a fé no futuro. Então nós podemos ser felizes. E podemos dizer: mande Deus o que mandar, eu sei que eu vou dar conta. Não porque eu seja forte, mas é porque Jesus prometeu que nos meus ombros jamais teriam fardos mais pesados do que posso suportar. É nesse Jesus que nós temos que acreditar. E pensar: se estou com problema, é porque esse problema eu dou conta. É porque este problema não vai me destruir. É porque esse problema só vai me ensinar. É isso que a doutrina de luz que norteia os nossos passos tem nos ensinado. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigada.